Bom, eu sou Antônia Cleide Alves, sou moradora aqui de Heliópolis, moro aqui desde 1971, aqui. Vim para cá, na verdade, sou nordestina, lá do Ceará. Vim para cá quando eu tinha 5 anos de idade, e eu vim de uma favela que é a favela da Vila Prudente, né? Minha família veio para cá com a esperança da gente ter uma vida melhor. Aqui para cá, que eu digo aqui para cá, São Paulo. Aí a gente chegou com pouco dinheiro, conseguiu comprar um barraco na Vila Prudente, e depois de um ano, onde a gente morava nesse barraco, um barraco muito pequeno, né, sem água, enfim, né, umas condições bem precárias, a gente foi removida pela prefeitura, que, né, no local ia se fazer uma alça de uma avenida, né, que liga Vila Prudente aqui, o Ipiranga, e aí trouxeram a gente para cá, num alojamento, né, que era compartilhado a questão do banheiro, de lavar roupa, enfim. E aí a gente ficou morando nesse local. Nos anos 80, aqui em Heliópolis, né, que é a favela de Heliópolis, foi crescendo por conta da questão do desemprego, por conta também da vinda das pessoas do norte e nordeste, mais do nordeste, né, para cá, para São Paulo, também para tentar a vida como nós fizemos. Aí aqui um espaço, que é um espaço de 1 milhão de metros quadrados, que é o tamanho aqui de Heliópolis, né, da favela de Heliópolis. Essa região de 1 milhão de metros quadrados foram sendo ocupadas, e aí a gente iniciou a luta, né? Isso em 82, 83. Na época, eu era muito nova, então eu fui entrar nessa luta, tinha 16 anos, isso em 86, e a nossa luta era para permanecer morando aqui e ter casa, né? Ter um direito à moradia. As lutas aqui foi no sentido de garantir que a gente continuasse morando aqui na terra. Então, a gente, naquele período, tinha as assembleias, naquele período, a gente tinha muita participação da igreja, através do pessoal da Teologia da Libertação, então a gente tinha muito seminarista, a gente tinha também o pessoal de direitos humanos, porque naquele período ainda tinha uma ditadura no nosso país, e aí a gente fazia reuniões com essas pessoas, a gente tinha também a organização do surgimento do PT, então isso nos fortaleceu muito nessa questão da luta. Então, quando a gente teve um despejo em 92, a gente venceu esse despejo, então um dos motivos que a gente está aqui hoje é porque a gente conseguiu naquele momento se unir, e naquele momento a gente sabia que se tirasse uma família ia tirar todas as demais, porque a gente está numa região, essa região é o Ipiranga, né? Nós estamos cercados de Sacomã e Ipiranga, e é uma região de classe média e média para alta, e é uma área muito valorosa, né? Então, a gente enfrentando esse despejo, a gente conseguiu garantir o direito de morar aqui. E aí todas as lutas lá do Estatuto da Cidade, acho que garantiram, a gente enfrentou, tinha mais outras áreas aqui com despejo, a gente conseguiu permanecer aqui ao longo desse período nessa área. E foi com muita luta, né? E foi muito a luta de união, né? A luta de um povo que, naquele momento, a gente sabia que tinha poucos direitos garantidos, né? Mas que tinha coragem e necessidade mesmo de lutar. E aqui a gente, então, tinha essa comissão de moradores, que com o tempo eu já participava dessa comissão, com o tempo a gente fundou a UNAS, que é uma organização, né, que tem a ideia, naquele período era para garantir a moradia e cuidar das pessoas, né, tipo das crianças. Então, a gente tinha muita atividade, assim, a gente tinha os espaços que eram os centros comunitários, a gente começou a abrir para fazer aquelas reuniões com as famílias, que não era reunião, a gente fala os encontros naquele período, né? Para fazer crochê,
E lá, nesse período, a gente batia um papo com a mulherada, né? E, enfim, né? Eu acho que... e aí a gente criou essa organização com esse intuito de sempre olhar, pensar no desenvolvimento local, pensar na cidadania, né? Através das lutas pelos direitos humanos. Então, a gente teve o movimento Sem Creche, a gente lutou naquele período das panelas vazias, e repetindo de novo, a gente enfrentou esse despejo. Então, a gente teve esse entendimento, e foi aí que eu me encontrei, no período, né, que me fez ser cidadã, né, foi essa coisa da gente entender a importância da gente estar unido, né, a importância da gente fazer essas lutas juntas, né, juntos e juntas, né. Então, era assembleia, a gente fazia muito assembleia, né, hoje a gente não tem essas assembleias, mas a gente tem essas reuniões, que isso também é importante, a gente continuar tendo. Essa coisa, a gente fazia essa coisa das lideranças, né? Da gente entender, é um dos princípios da nossa organização, entender que a liderança nem sempre está com uma pessoa só. Então, a gente tem entendimento que esses espaços de educação, esses CCA, essas creches, essa reunião da família, né, das famílias que a gente entende que é espaço de liderança, né? Então, todo momento as pessoas estão assumindo, né, alguma tarefa, se responsabilizando por alguma tarefa, está discutindo com a família, né, está trazendo as pessoas juntas, né? Então, a gente tem um entendimento que numa reunião de pais tem várias lideranças que podem sair daquele local, né? E que é muito importante trazer o dia a dia, o que está acontecendo, né, com as pessoas, né? Por exemplo, nesse período a gente sabe que o grande medo da questão do vírus, né, do Covid, da pandemia, surgiram várias lideranças aqui dentro, várias pessoas, voluntários que estavam à frente na entrega das cestas, que estavam à frente para identificar as famílias que estavam precisando, né? Então, a gente entende que é importante as pessoas estar junto no cotidiano, estar junto pensando, tendo empatia um com o outro, né? Mas, enfim, do que eu queria dizer é que a gente sai de um período que eram aquelas reuniões de ruas, né, nas ruas, passa a ser tirar a liderança a partir do movimento por saúde, do movimento de moradia, do movimento para poder fazer o poder público até um projeto que atendesse as famílias e canalizasse um córrego que tinha aqui no Heliópolis, quer dizer, as dificuldades, as demandas que a gente tem, que são tão prioridades, tão necessárias, é importante estar discutindo isso. As pessoas estão trazendo essas necessidades e a gente, junto com elas, tipo, acionando o poder público, a gente discutindo onde está o orçamento, né? Enfim, né? Eu digo que a gente sai de uma questão que foi vencer um despejo e a gente vai para uma formalização, imaginando uma organização que seja uma ferramenta de defesa, né, de direito, né, que venha a olhar o bairro, a favela, como se fosse um bairro, né? Então, aqui, por exemplo, a gente se articula pensando no bairro educador, né? Então, a atuação hoje nossa aqui é através desses 50 projetos sociais. Então, nós atendemos 10 mil famílias. E nós atendemos no sentido que é o quê? É de empoderamento das pessoas, né? Tanto é que, por exemplo, quando a gente entrega a cesta, a gente olha a necessidade, né? Olha lá aquela família que está precisando, mas a gente entrega coletivamente, no sentido de entender que a cesta ela não pode ser que traga humilhação para ela, que é só ela que está precisando, sabe? Que é uma situação do país que está passando no momento, que é a falta do desemprego, que é a falta, muitas vezes, de uma educação que não conseguiu preparar, né,
a gente tem vários jovens e adolescentes, que eles estão alfabetizados, mas eles não interpretam texto, né? Então, quer dizer, essa coisa da qualidade da educação, que quando é para os pobres, a gente sabe que a qualidade fica de qualquer jeito, né? Então, essas questões que a gente acredita como essenciais, né? Essa questão do trabalho, essa questão da moradia, essa questão da cultura, né? Da juventude. Uma coisa que a gente tem aqui são os movimentos de base, não? Então, a gente trazer essas pautas identitárias, né? Nessa questão LGBT, na questão do negro. Então, a gente vê na história... Bom, enfim, né? A gente vê todas essas... Então, a gente acha muito importante a gente trazer para as pessoas, a gente pensar sempre nessa coisa de juntar as pessoas e trazer o que é de realidade e a gente trabalhar muito essa questão da formação, né? Essa questão do negacionismo, essa questão da importância do trabalho com a criança e adolescente, né? A questão da gente denunciar e a gente trabalhar contra a violência contra as mulheres. Bom, mas enfim, né? Para mim o trabalho de base é exatamente essas questões que são das necessidades que a gente tem na questão do desenvolvimento humano, que ela tem que ser falada, que ela tem que ser pautada, né? Em discussão com as famílias, com os jovens, né? Com a juventude e com as crianças também, né? Por exemplo, a gente tem um festival aqui, o Festival Enipa Music, e as músicas que as meninas, que a garotada traz, isso eu estou falando garoto de 9, 10 anos, 13, 14, até 14 anos, a temática que eles trazem é a temática da questão do feminicídio, a questão da importância da educação para as pessoas, a questão da importância da cultura, né, dos direitos, enfim, né? Eu digo que é importante a gente trazer sempre a partir da necessidade das pessoas, né? E que é junto com as pessoas, né? É aquela história, e não é tipo, não, bom, é da religião tal, não vai, nós não vamos conversar, né? Eu acho que bom, enfim, né? Eu acho que é importante isso. Então, nesses movimentos, que é o movimento de moradia, no movimento LGBT, no movimento negro, são 7 movimentos, né? A gente traz essas pautas e essas temáticas de formação no sentido mesmo das pessoas, né? De ter esse empoderamento das pessoas para a gente continuar nessas lutas e cobrando do poder público a questão do controle social, né? No sentido de a verba pública para onde vai, o orçamento, a gente tem um orçamento, mas para onde vai, né? Então, essa participação nos conselhos, a gente vê a diferença, a gente participa, tem membros aqui do Conselho de Saúde, né? Do Conselho de Políticas LGBT, enfim, né? Então, essas coisas são muito importantes também para a gente falar com as pessoas, né? E hoje se fala também muito pela internet, né? Então, os vídeos, enfim, né? O conteúdo, as redes sociais também são importantes, é uma forma importante também da gente, enfim, né? Dialogar, se formar, ter conhecimento, né? Do que a gente precisa lutar e precisa fazer. A gente tem um entendimento que esses projetos sociais são extremamente necessários e para o atendimento das pessoas, então as políticas públicas e as políticas sociais, a gente acredita não, luta todo dia, né? E eu acho que a democracia é importante para poder garantir, para a gente olhar para o nosso país no sentido de incluir todos e todas, né? Ter essa questão da inclusão, a gente trabalhar com projetos, né? Com essa questão de entender essa importância
das lideranças comunitárias, né, das lutas, das pautas identitárias, eu acho que são muito importantes. E a gente tem como essência aqui na nossa organização, na UNAS, né, a gente tem como essência essa coisa dessa necessidade da gente trabalhar, né, a cidadania, da gente trabalhar o desenvolvimento humano das pessoas, né? E essa questão das lideranças que são muito importantes e fundamentais. E a gente sentiu que, na pandemia, através de pesquisas nossas, de um projeto do Observatório, a gente viu tanto quanto o nosso povo, né, a desigualdade no país estava encoberta, existia, mas se negava, né? E a gente viu tanto quanto a reconstrução do pós-pandemia, como se faz necessário quando a gente, e que a vida humana, né, que a pessoa humana é bem importante para, enfim, né, para poder ter um país-nação, um país no qual garanta cidadania para todo mundo. E eu vejo a UNAS aqui em Heliópolis, e hoje também trabalhando na região, né, com essa possibilidade de ter espaço para a gente discutir cidadania, para a gente discutir democracia, para a gente trabalhar as pautas identitárias, para a gente, principalmente, para a gente trabalhar a questão dos direitos humanos, né? E com muita solidariedade, né? Enfim, né? Com entender, e a gente tem esse entendimento que todas essas pautas podem ser articuladas quando a gente quer um país melhor, quando a gente quer uma favela, né? Um bairro melhor, onde todo mundo, todos e todas sejam incluídos.